Então, hoje a gente vai relembrar a notação científica, tá? Então, como que a gente vai transformar o número decimal em notação científica? Aqui eu tenho um número muito grande, certo? E eu vou ter que passar ele para notação científica. Lembrando que notação científica é um número vezes 10 elevado em outro número. Esse número aqui da frente, ele tem que ser entre 1 e 9,999, assim vai, tá? Então, ali é o número grande, para onde que eu vou ter que andar com a minha vírgula? Se eu andar com ela para cá, vai ficar um número muito maior, então eu vou ter que andar com ela para o outro lado. Esse número não aparece vírgula, tá? Então, o que que acontece? E a minha vírgula tá no final. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu parar aqui, vai ficar o número 38. Só que 38 é maior do que esse, então eu vou ter que andar mais uma vez com ele. Então, vai ficar 3,8 vezes 10. Eu já tinha dado 7, com mais um, 8. Então, esse número em notação científica é 3,8 vezes 10 elevado na 8. Então, assim, ó, agora um outro exemplo, tá? Que agora eu tenho uma notação científica e eu quero um número decimal. Então, eu tenho, ou um número inteiro, que é o nosso caso aqui, tá? Eu tenho 4 vezes 10 na 5, significa o quê? Como o meu expoente, ele é positivo, ele vai iniciar pelo número que tá na frente, que no caso aqui é o 4, tá? Eu estou dizendo que tem 5 números após esse número aqui, então eu vou colocar 5 zeros. Eu coloquei um outro exemplo, tá? Agora o meu expoente, ele é negativo. Então, o que que significa? Se o expoente é negativo, eu vou começar com 0, vírgula. Significa o quê? Que eu tenho 6 números antes desta vírgula aqui, ó. Só que desses 6 números que eu tenho, um número eu já conheço, que é o número 3. Então, eu vou ter que inserir 5 zeros e o número 32 sem a vírgula, daí a vírgula cai. Esse é o outro exemplo. Agora, nós partimos para a multiplicação, tá? Eu botei 4 vezes 10 na 6, vezes 3 vezes 10 na 2. Por enquanto, eu esqueço as potências de 10 aqui. Essa e essa eu caio fora, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o 4 e vou fazer vezes 3. 4 vezes 3 vai dar 12. Vezes o 10, daí eu lembro dele, porque o 10 sempre vai ter, porque é na potência de 10. E na multiplicação, eu vou somar os expoentes. Então, eu vou fazer o 6 mais o 2, que vai dar 8. Mas prestem atenção que esse seria o meu resultado. Só que o que eu tenho que ter cuidado? Que o número da frente do 10, ele ficou maior do que 9,999, que é aquele que pode. Ele ficou 12. Então, eu vou ter que transformar ele para um número que dê certo. Como ele é o número 12, a vírgula tá aqui. Vou ter que andar com ela para cá. Então, vai ficar 1,2 vezes 10, como era 8, e eu andei uma casa, então eu vou somar com mais 1, que vai ficar 1,2 vezes 10 na 9. Esse é o meu resultado. Agora, a gente tem o exemplo da divisão. Tem uns números bem fáceis, só pra gente ter uma ideia, tá? Mesma coisa, ali é 2 vezes 10 na 6, dividido por 2 vezes 10 na 8. Por enquanto, esqueço o 10 e esqueço o 10. O que que eu vou fazer? O 2 dividido pelo 2, que vai dar 1, vezes, daí eu lembro do 10. Como é a divisão, eu vou diminuir os expoentes. Então, o que que eu vou fazer aqui? Como aqui o meu 8 é mais, vai ter a regrinha de sinal. Então, menos com mais vai ser
menos. Então, eu tenho 6 e vou dever o 8. Significa que eu vou ficar devendo 2. Aqui já acabou meu resultado final, porque o número da frente está entre 1 e o 9,99. Então, é esse o resultado final.